Beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo preocupado com bastidores da final da Copa do Brasil. Na próxima segunda-feira, no Rio de Janeiro, sede da CBF, a partir das 14 horas, haverá o sorteio para a definição dos mandos das finais contra o Flamengo. Jogos nos dias 17 e 24 de setembro. A gente vai descobrir na segunda-feira quem joga a primeira em casa e quem joga a primeira fora. Importante lembrar que o direito de defender ou de atuar em casa na partida decisiva pode ser fundamental para a definição do título na temporada de 2023. O São Paulo fez um levantamento que causou preocupação. Nas últimas 3 edições da Copa do Brasil, sempre que existiu o sorteio, o Tricolor não deu sorte. Só 4 vezes, por conta das bolinhas, o São Paulo decidiu em casa e 7 vezes o São Paulo decidiu fora. Mas o problema e a preocupação não termina por aí. O adversário do São Paulo, o Flamengo, tem tido um retrospecto muito bom diante das bolinhas. Nos últimos 13 sorteios dos quais o Flamengo participou, ele decidiu 3 vezes fora e 10 vezes em casa. Aproveitamento muito superior ao do São Paulo, inclusive a última final da Copa do Brasil. Na temporada passada, Flamengo e Corinthians teve seu jogo decisivo no Maracanã. E você, acredita nessa história de bola gelada? É uma coincidência? Tô curioso para saber o que você pensa sobre o assunto. Use o espaço para comentário e mande ver, beleza? Bruno Andrade, como eu falei, não está ao vivo, mas ele tem informações importantes. Primeiro envolvendo o São Paulo, que poderia ganhar uma grana se tivesse rolado negociações de Morato e David Neres nessa janela de transferências, mas não vai rolar? Conta pra gente, Andrade. Vinha esfregando as mãos para receber 2 valores significativos de transferências envolvendo David Neres e Morato, 2 jogadores formados no próprio clube que pertencem ao Benfica. A questão é que nessa semana o Benfica travou e vetou a possibilidade de vender os 2 ex-são paulinos. No caso, Morato tinha uma proposta de 30 milhões de euros da Premier League, do Nottingham Forest no caso. O Benfica não se mostrou interessado. Lembrando que recentemente o Benfica já tinha recusado 25 milhões de euros do Fulham, também do futebol inglês. O Morato, São Paulo tem 15% de uma futura venda e também 1,6% do mecanismo de solidariedade, ou seja, 16,6% o São Paulo teria encaixado de uma venda de 30 milhões de euros para o Nottingham Forest, ou seja, 5 milhões de euros, mais ou menos 26,7 milhões de reais. Só que esse dinheiro, em relação especificamente ao Morato, não ficaria nos cofres do Morumbi. O São Paulo encaixaria os tais 5 milhões de euros e logo na sequência repassaria esse valor para o empresário Juliano Bertolucci, que é empresário do próprio Morato. Ele intermediou a negociação Benfica e São Paulo lá atrás. O São Paulo tem uma dívida antiga com o Bertolucci e fez um acordo nos bastidores para que todo o dinheiro envolvendo o futuro do Morato fosse usado para quitar essa dívida antiga com o Bertolucci. Então o São Paulo receberia os 5 milhões de euros, mais ou menos 26,7 milhões de reais, e entregaria logo na sequência nos bastidores para o empresário Juliano Bertolucci. Em relação ao David Neres, esse valor sim ficaria diretamente no São Paulo, seria utilizado para o São Paulo para outros fins. O São Paulo sempre teve direito, e tem ainda no caso, 2,8% de mecanismo de solidariedade, ou seja, o Benfica recusou agora recentemente uma abordagem que poderia atingir 40 milhões de euros do Zenit. O Zenit insiste, continua insistindo na contratação do David Neres, mas não vai levar, o Benfica fechou as portas. O São Paulo, tendo então 2,8, receberia 1,1 milhão de euros, ou seja, mais ou menos 5,9 milhões de reais dessa negociação fracassada entre Benfica e Zenit. No geral, juntando o Morato, juntando o David Neres, o São Paulo poderia ter recebido, aqui é importante frisar um número, poderia ter recebido 6,1 milhões de euros, o que daria em reais 32,6 milhões de reais. Só que o Benfica recusou a investida do Nottingham Forest pelo Morato, recusou a investida do Zenit pelo David Neres. Os jogadores permanecem na luz, permanecem em Portugal e o São Paulo permanece sem ver esse dinheiro. Informações do Bruno Andrade sobre o São Paulo, indiretamente ou diretamente envolvido nessa situação que poderia ter recebido uma grana. Aproveitando o assunto São Paulo, informação do nosso André Hernan, ele conversou com exclusividade com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, que cravou: Beraldo não vai sair do São Paulo nesta janela de transferências. Foi alvo de sondagens de clubes da Inglaterra, entre eles o Wolverhampton, o Wolves, ex-casa do Diego Costa e do Marçal, jogadores do Botafogo, líder do campeonato. O presidente Júlio Casares disse o seguinte para o André Hernan:
Teve uma série de sondagens, mas não sairá nesta janela. Aspas do Júlio Casares, fala do Júlio Casares com exclusividade ao nosso colunista do All Sport, o André Hernan. Então, Beraldo permanece no São Paulo, jogador que virou pilar defensivo do time do Dorival Júnior, mais um revelado em Cotia, nessa temporada, 32 jogos e 1 gol. O Beraldo, segundo o presidente Júlio Casares, não sai nesta janela de transferências que está na reta final e permanece no Tricolor. Tricolor que entra em campo amanhã contra a LDU fora de casa, às 7 da noite no horário de Brasília, para iniciar a sua luta nas quartas de final da Conmebol Sul-Americano. São Paulo é o único dos times da Série A do Brasileirão que está vivo nas 3 frentes, nas 3 competições. No Brasileiro, na Copa do Brasil e na Sul-Americana.